Então nós hoje, antes de iniciar a nossa palestra, gostaríamos de dizer duas coisas. Primeiro, sempre que referirmos homem, queremos dizer ser humano, homem e mulher. E também, em segundo lugar, não vamos procurar definições filosóficas. Não vamos até entrar no campo controverso da criação do ser humano por Deus. Também não vamos por aí. Falaremos apenas do homem enquanto criatura comum. Todos nós. E é a própria natureza que nos ajuda a entender esta nossa condição humana. Numa exemplificação anónima, que eu não sei quem foi o autor, mas muito feliz, nós vamos começar por dizer que o homem pode ser comparado a uma árvore. As suas raízes de sustentação e que ajudam na nutrição, bem fincadas no solo, são o seu passado espiritual. Espíritos imortais que nós somos, trazemos das nossas muitas existências já vividas o resultado da própria conquista intelectual, da nossa conquista moral, que já logramos alcançar. O solo, o chão, onde essas raízes se fincam, se agarram, são os pais, responsáveis pela própria educação. Se essas raízes permanecerem num solo árido, pantanoso, pedregoso, sem sequer fertilidade, logo vai faltar a energia que vai determinar a falta dessa energia, que determinará doenças e, se calhar, até a própria morte da planta. Ora, é preciso a correção da terra, a adubação, para que as energias vitais corram por toda a estrutura do vegetal, levando assim a ter vigor e poder florescer e frutificar. O que é o adubo? O adubo é a educação sadia, alicerçada em altos valores morais, e justamente aqueles que têm muito mais a ver com a formação do espírito imortal que nós somos. Ora, o espírito imortal tudo absorve e permitirá que o indivíduo se torne, nesta vida, um cidadão honrado. Alguém que pese e contribua positivamente para a comunidade onde vive. Quando nós fazemos estes apelos para a nossa ajuda social, para os que por ora estão mais carentes, mais carecidos, é um convite, precisamente, a nós podermos fazer um serviço útil à comunidade onde estamos inseridos. Por ora são eles, amanhã ou depois, quem sabe, podemos ser nós. O tronco é a nossa existência atual. É através dele que circula a seiva retirada das raízes e então o homem mostra-se leal, servidor, operante. Os galhos e a folhagem representam as nossas atitudes presentes. Existem árvores com ramos abundantes, mas incompletos, sem folhas, ou então estas estão ressequidas. Os que ali buscam abrigo encontram somente uma sombra mirrada, e ela não refrigera o ardor do sol e o calor do dia. Sem folhagem, os pássaros não se abrigam para construir os seus ninhos, fundar a sua família. São os homens que não pensam senão em si mesmos. Aqueles que constroem e vivem apenas para o seu gozo pessoal.
somente realizam aquilo que lhes proporcione prazer. São os egoístas, que vivem sempre insatisfeitos. E, curiosamente, também são invejosos, porque observam a jovem folhagem verde das demais árvores e desejam também possuí-las, sem se esforçarem para isso. As flores e os frutos representam o futuro, o nosso futuro. Toda a árvore que se sustenta em raízes fortes, corrigidas pelo adubo da educação, que ergue um tronco robusto que se espalha em galhos e folhas fartas de pensamentos edificantes, constrói para si a felicidade de ver multiplicarem os seus frutos após a floração perfumada e colorida. Nesse processo, não podem ser esquecidas as ervas parasitas, sugam a seiva da árvore, os insetos daninhos que a exploram, e estas ervas parasitas e esses insetos daninhos debilitam, interferindo no comportamento do vegetal. Podem ser entendidos como as criaturas que se avizinham do outro, somente para dele extrair o que necessitem, sobretudo sem esforço. São os exploradores da boa-fé alheia, os que pretendem enriquecer à custa da desgraça dos outros, quais sejam os que fomentam o tráfico de drogas e até os próprios prazeres mundanos. Passam a ter controle e força sobre a sua vítima e vão-na pouco e pouco consumindo. O homem, como a árvore, necessita de extremados cuidados e desenvolver com bases seguras, a fim de que possa erguer o seu tronco e produzir em abundância. Por isso, Deus confia os espíritos a pais, a mães, aqui na Terra. Ser pai ou mãe é, pois, ter sido convidada por Deus para contribuir com a economia do universo. No transcorrer dos séculos, muitos foram os filósofos que refletiram a respeito da nossa existência. E ainda bem, porque realmente eles faziam perguntas interessantes na busca de respostas interessantes. Existe verdadeiramente uma alma que prossegue no além-túmulo? O que nos aguarda no pós-morte? Num de seus livros do genial poeta, que apresenta uma beleza e uma delicadeza extraordinária, o autor libanês Khalil Gibran, ele escreveu. Claro que é metafórico, mas escreveu a respeito da criação da alma e da sua união com o corpo. E dizer: e o Deus dos deuses separou de si mesmo uma alma e a dotou de beleza, e deu-lhe a suavidade da brisa matinal, e deu-lhe o perfume das flores do campo e a doçura do luar, e entregou-lhe a taça da alegria, quando lhe disse: só poderás beber desta taça se esqueceres o passado e não te preocupares com o futuro. De seguida entregou-lhe a taça da tristeza, agora dizendo: bebe dela e compreenderás a essência da alegria da vida. E soprou nela um amor que a abandonaria ao primeiro suspiro de saciedade, e uma meiguice que a abandonaria à primeira manifestação de orgulho, e fez ainda descer sobre ela, do céu, um instinto que lhe revelaria os caminhos da verdade, e depositou nas suas profundezas uma visão que vê o que não se vê, e criou nela sentimentos que deslizam
com as sombras e caminham com os fantasmas. E vestiu-a com o vestido da paixão, vestido que os anjos teceram com as ondulações do arco-íris, e colocou nela as trevas da dúvida, que são afinal as sombras da luz. E continua Gibran, e tomou fogo da forja do ódio, e ventos do deserto da ignorância, e areia do mar do egoísmo, e terra pisada pelos pés dos séculos. Amassou tudo, amassou todos esses elementos e fez o homem. Deu-lhe uma força cega, que às vezes se inflama nas horas de loucura e se apaga diante das tentações. Depois depositou nele a vida, que não é mais nem menos do que o reflexo da morte. E agora sorriu o Deus dos deuses e chorou. E sentiu um amor enorme e infinito e uniu o homem e a alma. Um poema. Um lindo poema. Então, corpo e alma aqui no sentido de espírito, são os elementos constituintes de todos os seres humanos. Imortal, o nosso espírito continua em progresso e uniu-se à matéria a fim de experienciar as mais diversas situações, o que lhe permite conquistar virtudes, ajustando-se pouco a pouco, às imutáveis leis de Deus, as leis naturais, as leis divinas. Quando encarnado, o espírito esquece-se, provisoriamente, das suas experiências passadas. Para quê? Para que de tal forma possa escrever uma nova história no livro da sua vida. Assim, reflitamos por um instante. Que registros temos feito? Que valor temos dado à abençoada oportunidade de regressarmos a este planeta escola? Permitimos-nos sentir o revigorante soprar do perdão diante do mal que nos fizeram? Sabemos já perdoar-nos em face do mal que também causamos? E quanto ao bem recebido? Conservamos gravada a lembrança desse bem em nossos corações, de forma que vivamos em estado de gratidão? E, finalmente, sobre os bons atos que praticamos, soubemos fazê-los humildemente, de maneira a não tornar os outros que deles foram beneficiados, trazendo-nos elogios vazios, apenas para nos engrandecer o orgulho, mas que nos empobrecem o espírito? Dia virá, inexoravelmente, para todos nós, em que a vida material se encerrará. E aí a maré alta apagará as nossas pegadas. Porém, o céu infinito vai-nos mostrar e brilhar o perdão que concedemos, o bem que distribuímos, o amor que oferecemos. Tudo isso permanecerá e brilhará por toda a eternidade. Poderemos então questionar quais são as características que definem o homem integral. Segundo Joana de Ângeles, o homem integral é o indivíduo que desenvolveu ao máximo suas 3 faculdades essenciais. Primeira, a faculdade de pensar. Segundo, a faculdade de sentir. E terceiro, a faculdade de querer. Pensar, sentir
querer, ou seja, pensar a razão, sentir o sentimento, querer a vontade. Segundo Joana, o pensar e o querer são as faculdades ativas do homem integral. O sentir é uma faculdade passiva. Nesse sentido, e para percebermos, podemos dizer que o pensar e o querer partem do homem. O sentir acontece nele. Em geral, sempre se considerou a razão como o maior património e talvez o único da inteligência. Por isso, desenvolver a inteligência significava quase que exclusivamente o desenvolvimento da razão ou do pensar. O homem inteligente não é o que sabe muito. O homem inteligente é aquele que sabe pensar. Os valores do sentimento e da moral, infelizmente, quase sempre ficaram em segundo plano. Sempre foram considerados como pertencentes aos homens fracos, aos homens menos espertos. E esse desprezo tem trazido à humanidade sérias consequências, pois muitas das conquistas da ciência tornaram-se instrumentos de violência e submissão. A violência e a guerra, como nós sabemos, ganharam um requinte e uma sofisticação terríveis. O homem atual sabe muito, mas sofre. E esse mesmo homem atual é infeliz. Sem o sentimento e a vontade para conduzir adequadamente a razão, o homem moderno caminha como um viajante num deserto que não consegue encontrar um oásis. Sabe para onde ir, mas não encontra a água que necessita para matar a sede. Sede de paz, sede de justiça, sede de amor, sede de liberdade. Então, sem as conquistas do sentimento e da vontade, o homem continuará sedente. É comum encontrar pessoas que desenvolveram apenas o pensar muito e que, dominadas pelo orgulho, tornaram-se arrogantes e presunçosos. Muitas vezes a criatura intelectualizada é arrogante, é presunçosa. Precisam essas almas de algo, uma virtude, a virtude mais importante que caracteriza o homem sábio, a humildade. Sem humildade, perdem-se boas oportunidades de continuar aprendendo. Esses homens presunçosos pensam que já sabem tudo. E existem também indivíduos muito inteligentes e com grande habilidade de decisão, mas são vingativos, são perversos e às vezes até verdadeiros déspotas. Por outro lado, encontramos indivíduos com bons sentimentos, mas que não conseguem tomar decisões corretas. São com frequência iludidos, enganados pelos mais espertos. O homem integral, portanto, é aquele que alcançou o desenvolvimento harmónico do pensar, do sentir e do querer. O indivíduo que é senhor do próprio pensamento, dos seus próprios sentimentos e da sua vontade, pode ser considerado um homem virtuoso, um homem integral. Podemos então perguntar: o que é que determina a grandeza de um homem? Pode-se dizer que grandes homens são aqueles que realizaram grandes feitos.
Grandes homens são os que ofereceram ao mundo coisas extraordinárias. Descobertas nos campos da ciência, nos campos da tecnologia. Grandes homens ainda são os que interferem na política mundial a bem dos povos, deixando gravados os seus nomes na própria memória da humanidade. Grandes homens são os que têm os seus nomes referidos nos jornais, na televisão, por atos de coragem ou de abnegação que tenham realizado. Mas grandes homens são também os que lutam todos os dias para sustentar com dignidade a família. São os que saem de casa antes do alvorecer para um trabalho, quantas vezes, duro, pesado, e retornam ao cair da noite, extremamente cansados, mas sabendo, e isso dando-lhes alegria, que garantiram com seu esforço o pão, o agasalho, o teto à família, que às vezes é tão numerosa. São os que, após estas jornadas exaustivas, ainda têm tempo para se interessar pela lição escolar do filho, a aula de dança da filha e muitas vezes até a dor de cabeça da esposa. Grandes homens são todos os pais anónimos, mas diligentes e dedicados à criação de seus filhos. Pais que merecem ouvir o que um garoto de 15 anos escreveu sobre o seu próprio pai. Um grande homem morreu hoje. Ele não era um líder mundial, não foi um médico famoso, não foi um herói, nem sequer um ídolo do desporto. Não era um magnata dos negócios. E vocês nunca viram o nome dele no jornal. Mas ele foi um dos melhores homens que já conheci. Esse homem era o meu pai. Ele nunca esteve interessado em receber créditos, nunca quis receber honrarias. Fazia coisas banais, como pagar as suas contas a tempo e horas, interessar-se pela atividade da Associação de Pais e comunicar sempre que necessário com os professores. Ajudava os filhos com os deveres de casa e levava a esposa a fazer as compras. Adorava levar os seus filhos adolescentes e os amigos deles aos eventos desportivos. Esta é a minha primeira noite sem o meu pai. Não sei o que fazer. Hoje arrependo-me pelas vezes em que fui impaciente com ele. Dei respostas mal educadas ou não liguei ao que ele me dizia tentando ensinar-me. Mas estou agradecido por muitas outras coisas. Estou agradecido porque Deus me deixou ficar com meu pai por 15 anos. E fico feliz por ter podido dizer a ele o quanto eu o amava. Esse homem maravilhoso morreu com um sorriso no rosto e com o seu coração profundamente realizado. Então, grandes homens são todos os que conseguem fazer o mundo um pouco melhor, graças ao simples facto de que existiram. Educaram uma criança, colaboraram na sua ida à escola, dedicando algumas de suas horas mais preciosas aos seus amores. Grandes homens são os que fazem a diferença na vida de alguém. São os que sabem semear o jardim das afeições com as delicadas flores da atenção da presença, nos momentos mais marcantes e mais decisivos das suas existências.
Então não pensemos que para ser um grande homem ou uma grande mulher se torna necessário sermos super-homens ou super-mulheres. Basta, tão somente, cumprirmos com todas aquelas que são as nossas obrigações. E essas, cada um de nós, no estado ou no estádio espiritual em que nos encontramos, já sabemos bem quais são. E sabemos que muitas vezes não cumprimos com elas. Então, neste momento de tranquilidade, de reflexão, façamos a promessa a nós mesmos de que amanhã tentaremos fazer um pouquinho melhor do que fizemos hoje. E desse modo, qualquer dia, também poderemos ser grandes homens, grandes mulheres. Que Jesus nos abençoe.